Oiê, me diz se o som tá bom. Eu tava tentando fazer sem o microfone. Será que o som tá bom agora? Bom, espero que esteja. A gente vai falar hoje sobre a mãe e o feminino, né? Onde essas duas coisas se ligam. Eu não acho que vai ser uma live demorada. Tá bom o som? Me diz se tá bom o som agora, por favor. Tá bom. Obrigada. Bom, então, a gente vai falar sobre a relação da mãe com o feminino, onde essas duas coisas se ligam aí um pouquinho, né, dessa trajetória. Não acho que vai ser uma live tão demorada, eu sei que a gente não tem tempo, né, não dá para fazer uma live muito longa, então eu vou trazer o essencial aqui sobre isso. E se ficar alguma dúvida, fiquem à vontade. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas depois, aí vocês colocam as dúvidas de vocês lá, ou pode colocar aqui também que eu vou respondendo se aparecer alguma dúvida. Bom, vamos lá. A mãe, né, um dia a mãe ali, ela escolhe gerar a vida, gerar a nossa vida. E como assim a mãe escolhe? Sim, a mãe escolhe. Ela podia ter outra opção, ela podia falar, não, eu não quero. Mas ela escolheu gerar essa vida, ela disse sim para essa. E aí, lá, né, quando o bebezinho tá lá dentro da barriga dessa mãe, ele recebe tudo o que ele precisa, todo o alimento, né? Ele é nutrido com o essencial. Por que foi o essencial? Porque se não tivesse sido o suficiente, se não tivesse sido o essencial, ninguém estaria aqui hoje, né? A vida não teria continuado. Então a mãe ali, ela deu tudo o que ela precisava. Inclusive, tem mulheres, né? A gestação em si já é um risco de vida, né? Uma cirurgia, um parto. Então tudo isso, quantas mulheres não perdem a vida ali num parto, enfim. Então existe um risco de vida e mesmo assim a mãe escolhe dar a vida para essa criança. Tem mulheres que às vezes não estão bem nutridas, né? E eu trabalhei na rede pública, assim, na saúde por muitos anos. Tem mulheres que chegam a amolecer os dentes, porque aquele bebê precisa do alimento e o corpo abre mão dela mesmo para nutrir esse bebê. Então, todos nós fomos nutridos por uma mulher, fomos nutridos por uma mãe, independente do que aconteceu depois, se a mãe não ficou, se outra pessoa que criou. A mãe ali, a mãe, foi a primeira nutrição que a gente recebeu veio dessa mãe. E às vezes a gente esquece disso, né? A gente fica ali focada na mulher, no julgamento de que minha mãe não me deu isso, minha mãe não me deu aquilo, sem lembrar do mais importante, da nutrição, que é isso que o feminino faz, ele nutre, ele serve e ele recebe também. Enfim. E aí esse bebê nasce e ele fica ali totalmente dependente ali daquela mãe, enfim, ou de um cuidador. Vamos na maioria das vezes que foi a mãe ali que cuidou. Então, mais uma vez, essa mãe nutre, essa mãe serve, essa mãe dá o alimento, essa mãe acorda à noite, essa mãe dá tudo que essa criança precisa, mais uma vez, para ela se desenvolver. E aí, essa criança, esse bebê, ele vai crescendo. Todos nós, né, passamos por essa etapa. E aí, se vocês têm filhos ou se convivem com crianças, a gente vê essas crianças, essa evolução. A criança começa a explorar o mundo, sendo ali os brinquedos, depois ela vai engatinhar, depois ela vai andar, ela tem ali a curiosidade de tudo que está ao redor dela. Isso é o quê? Isso é o masculino. Isso é o masculino da criança, de ir para o mundo, de explorar o mundo. E aí essa criança vai... Ai, deixa eu ver se não vai acabar minha bateria aqui. Não, tá tudo certo. Aqui tá minha colinha do que eu vou falar pra vocês. Então essa criança, ela
ela vai explorar um mundo ali pelo masculino que existe dela, né? Ela vai para a esfera do masculino. Isso não tem a ver com esse pai que é o externo, tá? Se tiver o pai ali que é externo, isso vai acontecer normalmente, né? O pai que é aquele pai que joga a criança para cima, que manda a criança sair, mas não necessariamente precisa ter o pai externo, tá? É o pai aqui que tá dentro da gente, porque somos feitos de feminino e de masculino. Então, o masculino que habita ali dentro da gente dá força pra gente ir, pra gente explorar o mundo, pra gente ir e conquistar e conhecer ali depois de sair desse âmbito do feminino, que é o primeiro âmbito, que é ali onde a gente nasceu e ficou um tempinho para ser nutrida, para ser cuidada, e aí, né, isso vai acontecendo. E aí a gente vai para o masculino. No caso dos homens, os homens nascem então no feminino, vão para o masculino e ficam lá no masculino. No caso das mulheres, a gente nasce no feminino e aí a gente vai para esse masculino, vai lá explorar o mundo, né, conhecer o mundo, aprender com o mundo, e aí a gente tem que voltar para o feminino, que é o nosso lugar como mulher. Aqui quer dizer, vou excluir o masculino? Não, mas o lugar de conforto pra gente é com o feminino. É ali que a gente vai aprender a ser mulher. Quando é que a gente volta ali pro feminino? Na menstruação, quando essa menina ali tá virando uma mulher. Tem até um livro que eu acho que virou uma série. Eu não assisti a série, mas eu li o livro que chama A Tenda. E talvez vocês já tenham ouvido falar nisso, né? É época bíblica, assim. E eles falam lá que, assim, né, a menina, quando ela menstruava, as mulheres ali, e porque tem a questão do ciclo, né, de que quando você convive ali com outras mulheres, o ciclo acaba ficando ali parecido, essas mulheres todas ficavam juntas ali e ficavam numa tenda, e por isso que o livro chama A Tenda. Então essas mulheres ficavam todas ali juntas, se cuidando, enfim, uma ajudando a outra, então elas não ficavam ali com o masculino. Então é só uma analogia de voltar para o feminino, né? Estar ali em contato com outras mulheres. Naquele tempo eram várias mulheres, então não era mãe e filha, enfim, tinha essa convivência, né, com as mulheres ali da aldeia, mas é essa a ideia, né? Ir para o feminino. Só que aí, o que acontece? A gente não quer voltar para esse feminino, porque ali tem dor ancestral, né? Tem muitas dores ali. Inclusive, aquela menstruação com dor, aquela TPM que dá raiva ou que dá tristeza, enfim, tudo isso vem também da ancestralidade. É o contato com essa dor ancestral aí. E aí a gente fala, não, ali tem muita dor, não quero ir para lá não, deixa eu ficar aqui explorando esse mundo, que eu não quero voltar para lá. E a gente fica no masculino, querendo ser forte, querendo dar conta de tudo, não preciso de ninguém, as mulheres são fracas, eu vou fechar o meu coração, eu coloco uma armadura. Então a gente nega esse feminino. Só que a gente aprende a ser mulher nesse feminino. É para lá que a gente precisa voltar, é lá que a gente pode descansar. A gente pode se ir para o mundo. Eu quero conquistar, não tem nada de errado em conquistar, em realizar, mas a gente tem que saber a hora de voltar, a hora de descansar dentro disso. Então, deixa eu ver se eu falei tudo aqui que eu queria falar para vocês dessa primeira parte. Então é isso, né? Existiam dor, essas mulheres foram caladas e todo mundo aqui passou por isso. A gente veio de uma sociedade, né, que há pouco tempo atrás as mulheres eram realmente caladas, elas eram submissas, elas eram dependentes, elas perderam o marido, e aqui eu não estou retirando a dor do masculino, né? Homens foram para a guerra,
mulheres ficaram viúvas, mulheres ficaram sozinhas, tiveram que dar conta, elas tinham que sobreviver. Olha, é isso que eu tenho que sobreviver. Então, elas também perderam, né, o contato com esse feminino. E aí, a gente vai trazendo essa dor para nossa vida, essa dor para nossa história. E como eu falei, a gente não quer voltar lá, porque ali tem muita dor, tá muito pesado para mim, eu que não vou lá olhar para essa dor. Só que é uma enganação. A gente achar que não olhar para a dor, ou que fechar o coração, ou que ser forte, ou conquistar o mundo não vai doer, é uma ilusão, porque tá lá a dor. A gente só não quer olhar para ela, mas ela não vai embora porque a gente não olha. E aí, a gente fala, essas mulheres aqui são todas fracas, eu vou pra vida. E aí a gente acaba repetindo. Então, às vezes, encontrando um marido parecido com o marido da mãe, ou, tinha que silenciar aqui, que senão ia ficar subindo mensagem. Então, buscando, né, pelo julgamento, buscando homens parecidos, ou mesmo nem se permitindo ter um relacionamento, ou achando que não precisa de um homem para nada, porque eu dou conta de tudo. Tudo isso pela dor da ancestralidade. Podem vir também sintomas físicos, então, cisto, problemas no útero, problemas no ovário, ou como eu falei, uma TPM muito forte. Quando você tiver na TPM ou na menstruação, enfim, perceba qual é o sentimento, o que é? É raiva, tem mulher que fica com raiva dos homens, né? Fica com raiva ali do marido, ou fica triste, ou fica magoada. Então perceba, esse sentimento que você está trazendo aqui não é de hoje. Ele é lá do passado. E quando você virou ali mulher, né? Você virou ali a ancestralidade, você trouxe tudo isso, essa dor ancestral com você. Então, observe que é um exercício muito legal de perceber qual que é a dor que está aí no seu sistema. É raiva, é mágoa, é tristeza, é dor, enfim. Às vezes a mulher fica deprimida. Então, assim, observe, tá? Enfim, deixa eu ver o que mais que eu quero falar aqui pra vocês. Então, tudo isso, né, são sintomas. Tanto o físico, como eu falei, como o emocional, de repetir histórias, de perceber histórias ali parecidas com a das ancestrais, da mãe, da avó. Inclusive, eu tô atendendo, né, algumas pessoas para olhar para a ancestralidade feminina, que eu fiz, né, uma oferta na semana passada para olhar para isso, e a maioria dos casos existe a exclusão total do masculino. Então, assim, esse masculino me trouxe dor, o que eu faço? Nego, excluo. Então, perceba que não tem como estar bem com o feminino e não estar bem com o masculino e não estar com o feminino, ou estar com o outro, enfim, não tem como. Porque quando tem dor em um, é por conta de algo que ficou mal resolvido ali. Então, essas mulheres negam, excluem esse masculino, mas também não entram em contato com o feminino. E fica no vazio, né? Fica na dor, fica na mente. E não conseguem ir. Por mais que queira, aí fica algo ali. Não vai, fica pesado, tá pesado. A maioria diz isso, olha, eu sou fortuna, eu dou conta de tudo. Mas tá pesado aqui pra mim nesse lugar. Enfim. E aí, como lidar com isso? Como é que eu vou lidar com isso? A constelação é uma coisa que ajuda. Só a constelação? Não. Então vamos, antes de eu entrar aqui na solução disso, vamos falar do que é o feminino, né? Então o feminino pense quando você for pensar, olha, será que isso é do feminino ou será que isso é do masculino? Se você pensar no corpo do homem e da mulher, né, de como uma vida é feita, você vai conseguir entender. A mulher, ela recebe do homem. Para ela gerar uma vida, ela precisa receber.
né? Ela precisa estar aberta para receber uma semente. Essa semente gera, ela nutre essa semente cresce e essa semente vai para o mundo. Então, o que é o feminino? O feminino é o receber, é o nutrir, é o servir, é o concordar, é o receber, tudo que está aqui gerar algo. Então, eu recebo algo, eu gero e eu coloco isso no mundo. Isso eu não tô falando só em relação a filhos, tá? A gerar qualquer coisa. O que tá no externo, eu posso receber desse externo, gerar algo e colocar no mundo. Né? Esse é o poder da mulher. Enfim, então é corpo, né? É sentir. Então, quando vocês tiverem aí alguma... será que é feminino? Será que é do masculino? Lembra disso. Isso é perfeito, assim, né? A natureza é perfeita do que é ali a mulher, o homem, essa dança do feminino e do masculino. Enfim, como lidar com isso? Olha, realmente, eu tô aqui no masculino, eu nego o feminino, eu sou forte, eu vou pra vida, eu acho que eu não preciso de ninguém, eu não acho que eu não preciso de homem. Tô muito bem aqui, mas percebo que eu tô cansada, porque não tem como não se sentir cansada quando a gente tá assim. Pra mulher é um peso, é cansativo, esse não é o nosso lugar. Enfim, como lidar com isso? Vou dar aqui quatro passos, tá? 1, concordando. Essa é a nossa história. É a história da nossa sociedade, cada um com as suas particularidades, mas todas nós vivendo as mesmas dores ancestrais, né? Então, concorda. Essa é a minha história, essa é a história da minha família e tudo bem. Agora são outros tempos, mas eu digo sim para o que aconteceu. Porque tudo o que aconteceu lá atrás faz também com que eu seja quem eu sou hoje. E talvez, né, você tenha conquistado coisas que as suas ancestrais não puderam conquistar. E isso só foi possível graças à vida. Então, mesmo que tenha sido difícil lá atrás, você só pode viver o que você está vivendo hoje porque lá elas disseram sim para a vida. Então, concordar. Mesmo a sua mãe, dentro da consciência, é o que elas deram conta. Eu falo sempre isso. Hoje a gente vive num mundo muito mais fácil nesse sentido, porque a gente tem acesso a toda a informação, a gente tem acesso a livro, a gente tem acesso à internet. Se você entrar em qualquer site para aprender qualquer coisa de graça, a gente consegue aprender. Mas não era assim, né? Antigamente eu nasci assim, eu vou aprender ali com a vida um pouquinho e vou repetir, porque eu tô aprendendo dessa forma e eu não tenho oportunidade de conhecer, saber que eu posso fazer diferente, né? A gente não tinha essa possibilidade. Então, foi o que elas deram conta, foi o que a sua mãe deu conta, foi o que as suas avós deram conta. Foi assim, concorda, diga assim. Essa é a minha história, Deixa eu beber uma água aqui. Essa é a história da minha família. Segundo, chorando essa dor. Ao invés de negar que tá lá, que tá doendo. Sabe quando tá uma feridinha? Aí a gente coloca um band-aid lá. Mas se alguém vem relar ali, nossa, você quer bater na pessoa. Olha, tira esse band-aid. Olha pra dor que tá lá. Chora, tá doendo aqui. Nossa, tá doendo muito. E a época, né, a fase da menstruação é maravilhoso pra isso. Chora, chora, chora. Você às vezes não vai saber nem por que você tá chorando. Mas deixa o choro vir, deixa esse choro existir em você, sem negar a dor, sem negar o choro, sem querer ser forte o tempo todo. Terceiro, entendendo que essas mulheres são grandes.
Elas são maiores que você. Então, sem ter dó, sem ter dó delas, sem achar que elas são pequenas, sem julgar as escolhas que elas fizeram. Não tem grandeza maior do que dar a vida. E como eu falei lá no comecinho, lembra de... Elas nutriram, elas deram o essencial. E você só tá aqui por causa disso. Então, enxergue a grandeza de quem deu conta da história. Deu conta, esse é o meu destino. Elas conseguiram. Se a vida continuou é porque deu tudo certo, elas conseguiram. Então, enxergue a grandeza de cada uma. Respeitando a história delas, mas enxergando que elas são maiores que você. E o último, claro, é voltar, né? Voltar para o feminino. Se permita ser vulnerável, se permita receber dos homens, receber das mulheres. Assim como lá, quando você era um feto, né, um bebezinho lá dentro da barriga da sua mãe, você não dizia assim, olha, isso aqui, não, isso eu não quero, isso não é bom pra mim, não. Você recebeu tudo, para que a vida acontecesse. E aí, às vezes, a gente hoje fala, isso da minha mãe, não, isso eu não quero receber dela, não. E se a gente não recebe lá, da mãe, a gente não recebe da vida. Pra gente receber da vida, a gente primeiro tem que receber da mãe. Então, receba da sua mãe. Lembra disso. Lembra que a sua mãe te nutriu, te deu o essencial, te deu o suficiente. E graças a isso é que você está aqui. E não tem nada maior, nada mais feminino do que nutrir, do que servir. E também, né, aí receber. Que é isso. É isso que o feminino faz. Bom, acho que era isso que eu queria falar para vocês. Eu falei que eu ia trazer bem o essencial aí do feminino, para vocês entenderem a relação disso com a relação com a mãe. Se surgir alguma dúvida, fiquem à vontade, mandem aqui para mim que a gente conversa. Vou abrir uma caixinha, tá, de perguntas, se vocês quiserem trazer alguma coisa também. E não esqueçam de me falar, claro, se fez sentido aí pra vocês, tá? Vai ficar salvo, eu vou deixar aqui no feed, se vocês quiserem depois assistir ou mandar pra alguém que vai ser importante saber disso, podem mandar, tá bom? Um beijo e até!